Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos reunidos, no meu caso aqui de forma presencial, os irmãos aí em casa, nesta aula online, neste primeiro domingo de 2021. Aprove Deus nos conceder a finalização do ano de 2020, um ano totalmente atípico, mas aonde a boa mão do Senhor esteve sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Será que você pode dizer um amém por isso? E agora, hoje, dia 3 de janeiro de 2021, nós já estamos iniciando o ano na casa do Senhor, nesse domingo pela manhã, agora às 9 horas, para meditarmos na sua santa e augusta palavra. A palavra do Senhor é aquela que nos orienta, que nos edifica, que nos solidifica. A palavra do Senhor é aquela que nos dá a direção, que nos dá o norte, que nos mostra o porto seguro. E eu quero te convidar para nós entrarmos em oração ao Senhor nosso Deus. Talvez você esteja em família, com a casa, com os filhos reunidos, parentes, enfim. Reúna quem você puder, ou se você puder ainda encaminhe o link da nossa EBD ao número máximo de pessoas possíveis, para que juntos meditemos na santa palavra do Senhor. Vamos orar? Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, bom é ter o Senhor como centro da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo ano que nós findamos, e agora estamos iniciando este novo ano, novas expectativas, esperanças renovadas, e também, Senhor, um desejo nos nossos corações, desejo de fazermos ainda mais em prol do Teu reino, da Tua obra. Nós sabemos, Senhor, que o tempo que nos resta sobre a face da terra é curto, tudo nos mostra, os sinais nos apontam, a Tua palavra está escancarada diante dos nossos olhos, nos mostrando que estamos vivendo o limiar do arrebatamento da Tua igreja. E quanto igreja do Senhor, há um desejo nos nossos corações de vivermos uma vida de santificação. E nós sabemos que a Tua palavra é aquela que nos santifica. O Senhor mesmo diz: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E estamos nesta manhã, Senhor, iniciando mais um estudo da palavra. Serão 3 meses, um trimestre inteiro, neste primeiro trimestre de 2021, para estudarmos sobre o verdadeiro pentecostalismo. A Tua igreja, maiormente a Assembleia de Deus no Brasil, tem crescido de uma forma exponencial e maravilhosa aos nossos olhos. E isso tem sido fruto desse fervor, desse ardor, que ardeu o coração dos nossos pioneiros e chegou até os nossos dias. Não deixe, Senhor, que esta chama pentecostal apague do nosso coração, mas aviva-nos, ó Pai, cada dia mais, a vivermos uma vida de santificação diante do Senhor. Que possam ser aulas abençoadoras, aonde mais uma vez o Teu Santo Espírito possa nutrir o nosso coração. Assim é a nossa oração para a glória do Teu santo nome. Amém e amém.
Louvado seja o Senhor pela sua santa e gloriosa palavra. Muito bem, meus amados, eu já quero aqui, já de antemão, e talvez esta está sendo a pergunta sua aí em casa, você que é superintendente da nossa EBD, professores da nossa escola dominical, e talvez você esteja a perguntar, Pastor Mário, quando que voltaremos a ter as nossas aulas presenciais? Eu confesso aos irmãos, eu já estou com saudade e já há muito tempo. Afinal de contas, a nossa última escola dominical de forma presencial, acho que foi no dia 15 de março, aqui no Templo Sede, na Assembleia de Deus em Ribeirão Preto, e nós estamos desde o dia 22 de março com as nossas aulas virtuais, e não vejo a hora de nós estarmos reunidos. Porém, meus amados, nós precisamos, e como cristãos que somos, cumprir as regras, cumprimos as determinações das nossas autoridades, autoridades políticas, autoridades da saúde, sanitárias, enfim, e de tal forma que, assim como não foi liberado ainda as aulas na rede pública e particular de ensino, a nossa igreja, de uma forma acertada, eu quero aqui parabenizar o pastor Jairo por esta decisão, e nós temos que ser prudente mesmo, aliás, a Bíblia nos aconselha a sermos simples como a pomba, mas prudente como a serpente, e portanto, nós estamos aguardando ainda a liberação das nossas autoridades, mas logo mais, querendo o Senhor, nós estaremos reunidos aqui de forma presencial, com todas as nossas faixas etárias. Mas eu lembro aos irmãos que aqui no Templo Sede, nós temos as nossas aulas para jovens e adultos, que são transmitidas online, todos os domingos às 9 horas da manhã, e da mesma forma, desde a classe do jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, nós temos as nossas aulas também online, que são ministradas pelas nossas professoras e professores da nossa EBD, diretamente, de forma online e com interação com os nossos alunos. Então, você, pai, caso o seu filho não esteja participando, contate as professoras, os professores, e inscreva o seu filho para que ele possa, às 9 horas da manhã, estar já sintonizados também para participar das aulas online. Tá certo? Muito obrigado, que Deus vos abençoe de uma forma rica e abundante. Muito bem, meus amados, novo trimestre, está aqui a nossa revista, não sei se você já adquiriu a sua revista, se não, procure a livraria da nossa igreja, ou através da nossa casa publicadora, você poderá solicitar a nossa revista. Eu coloco até na tela aqui, nós temos aí tanto livro, os irmãos sabem que todas as nossas revistas, irmãos, elas não são assim por casualidade, essas revistas não são assim escritas de uma hora para outra, há todo um planejamento. Essa revista já foi planejada há 2 anos atrás. Então veja, os irmãos, que há 2 anos atrás, a casa publicadora editou um livro, que é este livro aqui. O livro O Verdadeiro Pentecostalismo, está também na sua tela aí. Escrita pelo pastor Ezequias Soares. Eu coloco aí na tela a seguir algumas informações a respeito do nosso comentarista. É sempre bom que quando vamos ler qualquer livro ou fazer qualquer estudo, a gente tenha um conhecimento ou uma informação de quem é que está nos ministrando, quem é que as informações da onde, qual é a fonte da onde está vindo. Então está aí, pastor Ezequias Soares, louva a Deus pela vida do nosso querido pastor Ezequias Soares, que é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Ele é o presidente do Conselho de Doutrina da nossa CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele pertence também à comissão de apologética da nossa igreja, é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, é mestre em ciências da religião pela Universidade de Mackenzie, e nós poderíamos dizer muito mais aqui a respeito desse vasto currículo
do pastor Ezequias Soares. Quantas lições nós já temos estudado nestes anos passados, comentado pelo pastor Ezequias Soares, um homem com conhecimento daquilo que fala e daquilo que escreve. Então, um homem que tem realmente um gabarito para poder nos trazer este ensino de suma importância. Veja que eu já coloco aí na próxima tela, né? Eu já coloco aí qual que é o tema, por exemplo, dessa lição de hoje, desse dia 3 de janeiro. A pessoa do Espírito Santo. É tão claro, e eu gostaria só de fazer aqui uma visão panorâmica, ou trazer aqui uma visão panorâmica. Esta nossa lição, o verdadeiro pentecostalismo, como o próprio nome sugere, ela tem a finalidade, o objetivo neste trimestre, são 13 lições, de nós fazermos um resgate do movimento pentecostal, mormente o movimento pentecostal em solo brasileiro. E nós vamos estudar aqui que esta doutrina, ela é atual. A doutrina pentecostal é para os nossos dias. Não foi apenas para o início do século 20, mas é a realidade também para o século 21. E nesse trimestre, por exemplo, hoje é apenas uma visão panorâmica da pessoa do Espírito Santo, mas nós vamos estudar, por exemplo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos estudar, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. E vamos ver até a diferença, o que é o batismo no Espírito Santo e o que é o batismo do Espírito Santo. Como que é a questão do selo? O selo do Espírito Santo é o quê? É o batismo ou é a própria salvação? Será que você já tem a resposta para isso? Nós vamos elucidar isso durante o trimestre. Por exemplo, a atualidade dos dons espirituais. Expulsar demônios é para os nossos dias? O dom de cura ainda é atual? Deus pode usar alguém ainda hoje, em pleno 2021, para curar pessoas? Como que é a questão dos dons com o fruto do Espírito? É a mesma coisa? Hã? Enfim, veja os irmãos, apenas um vislumbre aqui para deixar você, talvez com aquele gostinho de quero mais, e também uma forma de te motivar a ler a nossa lição. Se você puder, leia a lição toda. O livro, se você puder adquirir, esse livro não é muito caro, é na faixa aí de 12, 13 reais, você pode pedir para a nossa CPAD, são 160 páginas, e você terá um panorama mais completo, né? A revistinha, ou a nossa revista, é apenas um resumo do livro. Então você terá um assunto muito mais completo. Pois bem, mas veja aí o nosso tema, né? A pessoa do Espírito Santo. Veja que tem aí na capa da nossa revista, e você pode ver também na tela, é a pomba. Nós sabemos, né, isso é tido por todos nós, quando você vê uma pomba branca, já vem na nossa mente, né, essa é uma questão que o cristianismo, no decorrer dos séculos, tem usado a espécie da pomba como símbolo do Espírito Santo. E esse símbolo, ele tem um porquê. E talvez você, aluno da EBD, já está ou já buscou na sua memória este símbolo. Este símbolo ocorre quando Jesus está sendo batizado na região de Sunem, nas águas do Rio Jordão, por João, chamado por nós como João o Batista, porque batizava. Mas João, ali o filho de Isabel e Zacarias, que foi o precursor de Jesus, o último profeta, né, ou o último dos profetas do Antigo Testamento. E João, como precursor de Jesus, começou a pregar o batismo. O batismo de João é diferente do batismo nosso hoje. O batismo de João era o batismo para arrependimento. Hoje a igreja batiza alguém que já se arrependeu, né? Hoje o nosso batismo, ele é o batismo cristão, né? É o batismo já dentro da realidade do cristianismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas João pregava o batismo para arrependimento. E quando Jesus vem e é batizado por João, e quando Jesus vai saindo das águas, a Bíblia nos informa que o céu se abre. E João vê
quando o Espírito Santo desce, e ele desce e na forma de uma pomba, e daí o porquê, o símbolo aqui da pomba, na forma de uma pomba, e pousa sobre a cabeça de Jesus. E ouve-se do céu uma voz que diz: este é o meu filho amado, e nele eu me alegro. Ou conforme algumas traduções, e nele eu me comprazo, né? Ou nele eu me alegro. Então o Espírito Santo desceu. Aliás, ali, nesse dia do batismo de Jesus, Jesus com seus 30 anos de idade, ali a gente vê a Trindade presente. Porque nós temos ali o Filho sendo batizado por João o Batista. O Espírito Santo desce na forma de uma pomba e repousa na cabeça do Filho. E a Bíblia diz que ouve-se uma voz do céu, e esta voz dizia: este é o meu Filho amado. Então o Pai fala e dá testemunho do Filho. Louvado seja o Senhor. Olha que coisa linda, né? As três pessoas da Trindade presente ali no batismo de Jesus. Amém, meus amados? Muito bem. Nós vamos, então, caminharmos aqui, nesses aproximadamente aqui 50 minutos, para nós dialogarmos um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Talvez, se você quiser até se aprofundar mais, e como esta aula hoje é uma aula introdutória de um assunto muito amplo, eu gostaria de sugerir para os amados alunos da nossa EBD este outro livro aqui. Eu não sei, meus irmãos, se está dando para quem está em casa ver. Certamente sim, né? Correto, obrigado. Então você em casa poderá ver esse livro editado pela nossa casa publicadora CPAD, que tem por tema Nos Domínios do Espírito, do saudoso pastor Estevam Ângelo de Souza. Nos Domínios do Espírito. Esse livro, ele já foi escrito aí na década de 80, mais precisamente no ano de 1987. Este livro é um compêndio e traz de uma forma muito abrangente a pessoa do Espírito Santo, melhor dizendo, em toda a Escritura. Vale a pena ler, meditar neste assunto. Muito bem. Acompanhe comigo na tela a seguir o texto áureo da nossa lição. Efésios 4:30. Diz assim o nosso texto áureo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu chamo a sua atenção aqui, apesar que durante a aula nós vamos buscar este versículo também, mas veja bem, e não entristeçais o Espírito, já nos mostrando que é possível alguém, é possível o ser humano entristecer o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo pode se entristecer, é sinal que o Espírito Santo é alguém aonde há uma forma de relacionamento entre nós e ele, entre o ser humano e o Espírito Santo, de tal forma que o Espírito Santo, ele pode sentir tristeza pela atitude errada ou negativa do ser humano, tá certo? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí vem a segunda parte, no qual estáis selados. Olha a questão do selo aqui, selado. E selados para quando? Para o dia da redenção. O Espírito Santo é aquele que ele está cuidando de cada cristão para apresentar ao Pai de uma forma gloriosa. Muito bem, veja na tela a seguir a nossa verdade prática, é como se fosse o resumo desta lição em uma frase só. A verdade prática diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. E aqui, irmãos, eu já quero fazer aqui um parênteses, dizendo o seguinte: a Bíblia,
ela foi escrita com a finalidade de apresentar Deus aos homens. É tão claro que Deus se revela a nós, não apenas e tão somente pelas Escrituras. Deus se revela a nós de diversas outras formas. Por exemplo, os nossos primeiros pais, como Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, outros que viveram até antes ainda do dilúvio, como Noé, ou mesmo outros após Abraão, como, por exemplo, os irmãos que antecederam um pouco ali o nascimento de Moisés, não tinham a Bíblia. O primeiro a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. Não tinha a Bíblia. No entanto, Deus se revelava aos homens. E a Bíblia até nos informa, no Salmo 19, né, que os céus, olha bem, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras ou a obra das suas mãos. Então veja que Deus se revela aos homens de diversas maneiras. É só você olhar para a criação que você vê a forma como Deus se revela ao ser humano. Nós terminamos agora no trimestre passado, o último trimestre de 2020, o livro de Jó, que é uma clara demonstração, normalmente do capítulo 38 ao 41, quando Deus conversa com Jó e faz a Jó 70 perguntas que Jó não pôde respondê-las, nenhuma, né? É uma clara demonstração como Deus se revela aos homens de diversas maneiras, tá certo? E veja que Deus é um Deus tão sábio, que na sua soberania e na sua grandeza, Deus é aquele que se revela aos homens nos mínimos detalhes. Você quer ver um exemplo? Né? Olha, veja como Deus se revela até na organização das coisas criadas. Há uma ordem das coisas criadas que o homem não tem como fechar os olhos para isso. Alguém chega até a dizer que o homem tem que ter mais fé para não crer do que fé para crer. É mais fácil você crer, ou depende de menos esforço, raciocínio lógico para crer, do que não crer nas Escrituras Sagradas. Quer ver? Só a guisa de informação. Sei que o assunto aqui não é esse, mas entrando aqui na questão da pessoa do Espírito Santo, veja a sabedoria do nosso Deus. Por exemplo, o canário, os ovos são chocados por 14 dias. 14 dias. Quer ver como Deus está presente na criação? Veja que o número 7 na Bíblia é o número de Deus, é o número da perfeição. É o número de Deus. Veja como que todas as coisas criadas são múltiplo de 7. O canário choca com 14 dias. A galinha, 21 dias. O ganso, 28 dias. Né? O ganso silvestre, 35 dias. O avestruz, 42 dias. E você vai por aí afora, até você chegar no ser humano, por exemplo. 9 meses, completando ciclo sempre de semana fechada, de 7 dias. Você vai, por exemplo, para o animal que tem a sua gestação mais longa, né? O elefante ou a elefanta, né? São 20 meses, mas sempre em múltiplo de 7. Tem ou não tem um Deus gerenciando a criação? Quer ver um outro exemplo? Vamos para a parte da agricultura, a parte da alimentação, da lavoura. Jesus nos informou, quando ele vai falar lá sobre a questão da multiplicação, ele cita o seguinte, que o grão de trigo, ele produz 30, 60 ou 100 por 1. Quer dizer, um grão de trigo, né? Ou um grão, ele vai produzir 30, 60 ou 100 por 1. 30 é número par, 60 é número par, 100 é número par. Aliás, a espiga de milho e a espiga de trigo, sempre números pares de grãos.
Aliás, se você chupar uma laranja e você contar as sementes desta laranja, sempre números pares. Você vai pegar até uma melancia, aquela que tem as franjas, sempre números pares de franja. Tem ou não tem um Deus criador? Há uma organização nas coisas criadas. Então daí o porquê a nossa verdade prática aí. Somente a Bíblia revela, né? A Bíblia é uma fonte reveladora, revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais, ou não, né, pentecostais ou não, na realidade que o cristão vivencia, tá certo? Muito bem, vamos lá, eu quero te convidar para nós fazermos aqui a leitura bíblica em classe. Se você tem a sua Bíblia, abra aí, acompanhe conosco, se não, você pode também acompanhar no nosso vídeo aí, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 16 ao 18, depois nós vamos ler o versículo 26, depois nós vamos para João, capítulo 16 e o versículo 14. Então acompanhem comigo, diz assim, João 14, 16, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha a trindade presente, percebe? E eu, é Jesus falando, o Filho, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a trindade presente, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha na outra tela, João 14 e o 26. Mas aquele Consolador, Jesus falando aqui sobre o Espírito Santo, ó. Mas aquele Consolador, vírgula, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha a trindade de novo aqui, o Espírito Santo, o Pai e o Filho falando, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E agora, finalizando, João 16 e o 14. Ele me glorificará, ele aqui é o Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Meus irmãos, não dá para dar um glória a Deus diante disso? As palavras do Senhor, aliás, como é bom ler a palavra. Nós cristãos, e nós estamos iniciando o ano, e geralmente no início do ano nós fazemos muitos votos para Deus. E sabe qual que é um voto muito bom de você fazer? Fazer um compromisso com Deus. Senhor, eu quero ler a palavra do Senhor toda, de Gênesis a Apocalipse. E você pode fazer este planejamento. Nós temos muitas Bíblias hoje que tem ali, já no seu início, ou lá no seu final, um planejamento. Né? Você não planeja a vida financeira, a vida profissional, a vida educacional, planeje também o seu devocional com Deus para este ano de 2021. Tá? Faça esse compromisso de ler a palavra e, se possível for, acostume a ler em voz audível. Ouça você mesmo, você lendo a palavra do Senhor. Isso é como um mel, né, para o nosso paladar. Muito bem, qual que é o objetivo desta lição de hoje? Expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Bom, expor, né? Expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria, irmão Charles, irmão Éder, de nós irmos para o quadro aqui, pode ser? Pois bem, no quadro aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção que está em casa, porque o tema vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Esse termo aqui, pessoa, muitas vezes ele pode dar uma interpretação dúbia, ou dar uma interpretação um pouco diferente, porque quando eu falo pessoa, eu entendo que uma pessoa é diferente da outra,
que uma pessoa pode ter até aspectos semelhantes, mas não é igual. E que cada um pensa de uma forma diferente, que muitas vezes o que o outro fala, a outra pessoa pode não entender da mesma forma. Então, esse termo pessoa, muitas vezes ele pode trazer algumas complicações aqui. Os nossos pais, os pais da igreja, já lá no 4º século da era cristã, mormente na época de Agostinho de Hipona, mas ainda antes de Agostinho de Hipona, eles cunharam uma palavra para tentar explicar melhor, para não usar o termo pessoa. Qual que é o termo que eles cunharam na época? Esse termo aqui, ó, hipóstasis. Eu creio que em casa, irmão Charles, está dando para os irmãos lerem? Ok. Então, hipóstasis, né? Hipóstasis. Para não falar pessoas, porque muitas vezes alguém pode achar que nós temos 3 deuses, né? Que é como se fosse assim, perfilados, né? Aqui eu tenho, e alguém até chega a colocar no sentido de hierarquia, o primeiro é o Pai, o segundo é o Filho, e o terceiro é o Espírito Santo. Como se o Pai fosse maior do que o Filho, que por sua vez é maior do que o Espírito Santo. Percebe? Não é esta a doutrina que nós encontramos exaradas nas Escrituras Sagradas. Não é esta a informação, não são 3 deuses. Alguém chega até a dizer, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Como nós estamos em uma escola, e aqui é o momento de nós aprendermos a respeito disso. Até porque não é esse o ensinamento que o cristianismo traz, e falando agora em termos de igreja Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus traz. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você nunca vai encontrar isso nas Escrituras Sagradas, dizendo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A Bíblia diz, o Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só, é um Deus só. Não no sentido de pessoa que um não compreende ou pode ter diferença um do outro. Na realidade, em formas de manifestações diferentes, nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Desculpa aí a letra, mas eu creio que dá para os irmãos entenderem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém chega a dizer que é como se fosse um triângulo perfeito, né? É como, não perfilado, mas como se fosse, o triângulo aqui é um pouco torto, mas um triângulo perfeito, que não importa de que lado ou de que ângulo você olha, você nunca vai enxergar 3 deuses. Você vai enxergar sempre um Deus, é um triângulo perfeito. Qualquer lado que você olhar, você vai encontrar apenas um Deus. Um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? É este o ensino que a Bíblia traz. Aliás, quando nós falamos, isso já vai aqui à guisa de informação, quando nós falamos glória a Deus, quando eu digo glória a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sendo adorados. Quando eu falo meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão sendo invocados. Não há uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. A forma do agir de cada um é que muda, mas Pai, Filho e Espírito Santo forma um conjunto que nós chamamos Deus. Deus, quando eu digo Deus, eu estou dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui é importante a gente saber. Nós vamos ter outras aulas que isso vai ser esmiuçado, né? de uma forma maior, mas aqui apenas apresentando já um panorama para que você que está em casa, você perceba. Tá certo? Nós voltaremos ainda mais sobre esse assunto, talvez no capítulo 2,
quando vamos estudar lá sobre algo chamado pericorese. Nós vamos voltar aqui para vermos alguma coisa a mais. Retornemos aqui para a nossa apresentação. E eu creio que, já à guisa de informação que nós vimos aí, já dá para ter assim uma aprendizagem, talvez se você nunca tinha pensado nisso, é uma forma de você estudar a Bíblia já pensando nesta categoria. Amém, meus amados? Louvado seja o Senhor. Muito bem, vamos lá para a nossa introdução. Bom, a introdução, a nossa lição fala aqui sobre o verdadeiro pentecostalismo. Bom, trazendo apenas aqui uma informação, pentecostalismo, por que nós somos chamados de pentecostais? Mas talvez você, nosso irmão que é das igrejas reformadas, ou igrejas chamadas também por nós como as igrejas tradicionais, eu quero crer que talvez você até conheça esta diferença, né? Nós somos chamados de pentecostais porque faz-se uma ligação daqueles que recebem ou que acreditam que o batismo com o Espírito Santo não foi uma ação de Deus apenas e tão somente para a igreja nos dias apostólicos, mas que o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, também é uma realidade para a igreja do século 21. Isso fez uma diferença no mundo considerado mundo protestante, o mundo evangélico. Lá no início, no final do século XIX, começo do século XX, principalmente em 1911, quando os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois suecos que já estavam radicados nos Estados Unidos da América, não se conheciam, se conheceram lá. E esses dois homens tiveram uma chamada de Deus, depois de terem sido alcançados pelo movimento espiritual que tomou conta da rua Azusa, nos Estados Unidos, e eles sendo batizados com o Espírito Santo, enquanto oravam ao Senhor, receberam uma mensagem profética de que eles deveriam vir ou ir para uma região, um local chamado Belém. E ao procurar no mapa, principalmente na Índia, achando que fosse lá para as Índias, eles descobriram que Belém era uma cidade no Brasil, mais precisamente no estado do Pará. E esses dois homens vieram para solo brasileiro em 1910, e de tal forma que em 1911 iniciou-se o movimento pentecostal em terra brasileira, e esse movimento cresceu de uma forma exponencial e fez da Igreja Evangélica Assembleia de Deus a maior denominação brasileira e, por que não dizer, a maior denominação evangélica do mundo, fazendo com que o evangelho em solo brasileiro fosse pregado com ímpeto, com entusiasmo, com o poder e ação do Espírito Santo. Crentes eram revestidos de poder e mesmo muitas vezes sem cultura secular. Esses homens eram usados por Deus em outros idiomas inclusive aqui da terra. E esses homens cheios do Espírito Santo, com a Bíblia na mão, pregando apenas 4 verdades. O Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E essas eram as 4 verdades pregadas pelos nossos pioneiros. O Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E estas 4 verdades incendiaram o Brasil e fez com que essa igreja, até então perseguida, essa igreja odiada por muitos, avançou de uma forma especial, chegou a Ribeirão Preto, chegou em todas as cidades brasileiras, e de tal forma que não importa o tamanho da cidade do Brasil que você vá, você pode não encontrar uma agência bancária, mas você encontrará um templo da Assembleia de Deus. Isso só foi possível pelo ímpeto, pela chama do Espírito Santo. Mas veja, o pentecostalismo depois sofreu algumas ramificações. Nós temos, por exemplo, um movimento chamado neopentecostal.
ou em outras palavras, trazendo para o português, o novo pentecostalismo, que veio principalmente na década de 70 e 80, né? Na década de 70 surge, mas pega o grande avanço, o solavanco, na década de 80, e surge as igrejas chamadas, cunhadas como o novo pentecostalismo. Porém, esta lição, ela tem o propósito de fazer a cada um de nós entendermos que o verdadeiro pentecostalismo, onde prega a palavra genuína e pura, sem modismo, ela jamais se aparte do nosso linguajar e da nossa forma de atuar. Se queremos ver Deus operando sinais e maravilhas, não saiamos daquilo que diz a palavra. Cuidado com modismo. A palavra de Deus é a última, é aquela que nos dá a referência. A palavra de Deus é algo que tem que ser cumprida por nós o tempo todo. E eu coloco até aqui, né, nessa introdução nossa, você veja aí, que o ponto de partida do pentecostalismo é Atos 2. Porque talvez alguém pergunta, por que, pastor Mário, essa questão de pentecostalismo? Porque a descida do Espírito Santo se deu em uma festa judaica chamada de Pentecostes. Jesus já tinha ressurreto, Jesus passa 40 dias depois de ressurreto com seus discípulos e apóstolos. Jesus sobe ao Pai, mas antes de subir ao Pai, ele dá uma promessa. Atos capítulo 1, e a promessa é, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os nossos primeiros irmãos, e segundo nos informa Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando Jesus diz estas palavras, subindo o Monte das Oliveiras, eles estavam em aproximadamente 500 irmãos, quando escutam Jesus dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus sobe ao Pai, naquela cena tão linda, tão gloriosa, quando Jesus lentamente começa a subir na presença dos nossos irmãos. E quando Jesus chega a uma certa altura, a Bíblia diz que uma nuvem oculta Jesus dos olhares dos nossos irmãos. E de repente seres angelicais se apresentam e dizem, ó varões galileus, por que estáis a olhar para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vós já foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu os vistes ir. E os nossos irmãos, eles voltam para Jerusalém e seguindo a instrução de Jesus, eles vão para o cenáculo, possivelmente o mesmo cenáculo onde Jesus havia celebrado a ceia, e ali esses irmãos passam há dias em oração, passam o primeiro, segundo, terceiro, 10 dias em oração. O número inicial, que era de 500 irmãos, 10 dias depois era de aproximadamente 120 irmãos. Veja bem, não eram 120, eu não sei se era 121 ou se era 119 ou 118. A Bíblia diz que era de aproximadamente 120 irmãos. E naquele dia, um domingo pela manhã, 9 horas da manhã, Jerusalém, que até então tinha aproximadamente aí 60 mil habitantes, hoje uma grande metrópole, mas na época, a capital religiosa dos judeus, estava com aproximadamente ali 60 mil habitantes. E Jerusalém estava em festa por ocasião de uma festa judaica chamada Pentecoste. E Pentecoste era uma festa onde judeus de toda a região vinham, ou mesmo de outros países judeus, vinham e se reuniam em Jerusalém para ali oferecer a Deus as primícias daquilo que a sua lavoura tinha produzido. Era um momento de festa, um momento de fartura, mas eles, em gratidão a Deus, vinham a Jerusalém
para ofertar no templo a primícias dos seus mantimentos. Essa festa era chamada Festa de Pentecoste. E naquele domingo, 9 horas da manhã, enquanto Jerusalém está acordando, os nossos quase 120 irmãos estão no cenáculo, em cima do Monte Sião, orando. E a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos agora, capítulo 2. E a Bíblia diz assim, olha bem o que diz o texto. O texto começa, Atos capítulo 2, dizendo assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, olha aqui, eu gostaria, irmão Charles, de chamá-los novamente aqui ao quadro. Pode ser? Acompanhe comigo aqui, no quadro. Eu gostaria de apagar as escritas aqui, para nós termos mais espaço. Eu gostaria que você, aluno da escola dominical, entendesse bem esta questão nesta nossa lição introdutória deste trimestre. Muito bem. Vamos pegar aqui. Olha bem, acompanhe comigo. E a Bíblia diz, o versículo 2 de Atos, tá? Atos, o capítulo 2. Olha o que diz o versículo 2. E de repente, foi de uma hora para outra, era 9 horas da manhã, veio do céu um som. Os irmãos estão reunidos, não sei se eles estavam assentados, ajoelhados, quem sabe alguns já muito cansados, 10 dias em oração. Você já pensou o que é isso? Então veio do céu um som, como de um vento. Essa palavra como é no sentido comparativo. Não houve vento. Não houve vento. As folhas não balançaram, não houve um vento. Mas ouviu-se um som como, parecido, de um vento veemente. Sabe aquele som parecido de um vento que assopra? E aquele som encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí vem o versículo 3. E foram vistas por eles, os quase 120. Um olhava para o outro, e cada um via no outro, repousando sobre a cabeça deles, línguas repartidas como que de fogo. Olha que fenômeno maravilhoso. Já pensaram nisso? Eu não sei que figura que eles viram, o que é uma língua repartida como que de fogo, mas dá para cada um de nós termos um entendimento como poderia ser isso, tá certo? E quando essa língua repartida como de fogo repousa sobre a cabeça de cada um deles, aí vem o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e vem a continuidade. E começaram, e entenda bem esta expressão aqui. Olha bem, eu vou ler, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, é ato contínuo, ato contínuo. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Eles foram revestidos. Vejam, esses quase 120 irmãos já eram salvos. O batismo com o Espírito Santo não é para salvação. Não, senhores. O batismo com o Espírito Santo também não é um vestimento, ou uma vestimenta de poder. Não. É um revestimento. É alguém que já está cheio do Espírito Santo. É alguém que já é salvo. É alguém que já conhece a Deus. Mas esta pessoa, por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, ele tem um revestimento, uma capacitação maior para um objetivo básico, que é levar a evangelização a todos os povos. Jesus até disse, né, que olha, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, até o confim das terras. Recebereis poder, disse Jesus, e ser-me-eis testemunhas. Então o poder de Deus não é para nós usarmos para o nosso deleite pessoal, mas sim para a evangelização. Amém, meus amados? Então, Atos 2, Então o primeiro fenômeno
eles foram batizados com o Espírito Santo. Tá certo? Esse é o primeiro fenômeno. Mas não ficou só aqui. Tem um segundo fenômeno. Qual que é o segundo fenômeno? O segundo fenômeno, se nós formos continuar lendo, no versículo 5, a Bíblia vai informar assim, que em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, porque veja bem, 120 irmãos, ou quase 120, falando ao mesmo tempo. Você já pensou que barulho que isso faz? E os irmãos estavam cheios de poder, eles gesticulavam, eles falavam, né? E aquela voz daqueles quase 120 irmãos correu para a cidade. A cidade estava acordando de manhã, a cidade entrou em polvorosa e correram para o Monte Sião para ver que fenômeno era aquele. E diz assim o versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Porque cada um, veja bem, tinha pessoas de diversas nacionalidades. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui acontece um segundo fenômeno. Qual que é o segundo fenômeno? O Espírito Santo, que usa aqueles irmãos falando em uma língua que nós chamamos em outras línguas, né? Algumas traduções, mas de Bíblias pentecostais, vai trazer a palavra língua estranha. Mas a palavra estranha ali, ela vai estar em letra itálica. Né? O que é uma letra itálica? É aquela letra deitadinha, né? Itálica, deitadinha. Aquela letra itálica, toda vez que você ler na Bíblia alguma palavra escrita em itálico, a casa publicadora ou a imprensa bíblica está informando para nós o seguinte, olha, esta palavra não tem no original. Tá certo? Então, no original, não é língua estranha. Língua estranha é um cognome, ou podemos dizer um jargão que nós pentecostais adotamos. Nós falamos língua estranha. Mas se você pegar uma tradução da Bíblia que não tem vertente pentecostal, talvez você vai encontrar ali não a palavra língua estranha, mas sim em outras línguas, que é o correto, em outras línguas. Tá certo? Mas não eram línguas inteligíveis dos homens. Mas acontece o segundo fenômeno. Qual que é ele? Deus faz com que os nossos quase 120 irmãos são usados pelo Espírito Santo para falar de um idioma da terra, de pessoas que estavam em Jerusalém, na frente ali do Monte Sião, ouvindo aquele barulho, e pessoas que eram lá da Etiópia, ou que era lá da Líbia, ou que era lá da Itália, ouviam os nossos irmãos falando sobre as grandezas de Deus no idioma da sua pátria, no idioma da qual ele era nascido. Olha que coisa! Esse é o fenômeno, o Espírito Santo pode usar e usa sim. O Espírito Santo é aquele que faz com que o Evangelho seja pregado de diversas formas. E aqui, eu faço até um parênteses para você que está em casa. Eu, por exemplo, presenciei, talvez alguns irmãos tenham outras experiências. Eu me lembro que na Assembleia de Deus, na cidade de Guaíra, no estado do Paraná, eu digo estado do Paraná porque nós temos uma cidade de Guaíra, aqui na região aqui de São José do Rio Preto, entre Barretos e Rio Preto. Mas é Guaíra no estado do Paraná. Isso aproximadamente uns 35 anos atrás, quando Deus batizou com o Espírito Santo uma criança ainda pequenina, em tenra idade, na faixa ali de 6 anos de idade. E esta criança foi usada por Deus em pleno culto, falando em japonês. E naquele culto, naquela noite, aquele culto abençoado, estava uma família de japoneses, e Deus usa uma criança de brasileiros que não conhecia o idioma, Deus usa falando em japonês, aquela família entrega a vida a Cristo, e na cidade de Guaíra, até pouco tempo atrás, não sei hoje, há algum tempo já que não vou lá, nós tínhamos e tivemos ali por um bom tempo, muitos japoneses que através dessa família vieram para a igreja, de tal forma
que se formou até ali um coral de japonês durante algum tempo. Então, meus amados, o Espírito Santo é o mesmo, o Espírito Santo que agiu no dia de Pentecostes, né? Nesta festa lá de Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo que age em nossos dias, tá certo? Muito bem, voltemos para cá, meus amados. Nós queremos continuar aqui. Eu sei que o tempo hoje é curto, não vai dar para tocarmos aqui em todos os assuntos, mas eu gostaria que você tivesse um panorama maior, né? Uma visualização maior o que nós vamos aprender nesse trimestre. Veja, no capítulo 1 desta lição, capítulo 1, nós vamos ver sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E aqui, eu gostaria já de chamar a sua atenção a questão da divindade, né? Quando eu falo divindade, eu estou falando de Deus. Deus é divino, tá certo? Divindade, eu estou falando da pessoa de Deus. Eu estou falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Divindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é divindade, né? Nós sabemos que no mundo politeísta, né, o mundo politeísta, eles têm lá diversas divindades, né, que eles consideram como deuses. O cristianismo é monoteísta. O cristianismo, nós cremos apenas em uma divindade: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, a nossa lição, ela traz aí o conceito de deidade. Isso é importante você, em casa, você, estudante das Escrituras Sagradas, saber esta diferença entre deidade e divindade. Quando eu falo divindade, eu estou dizendo da pessoa de Deus, eu estou dizendo de Deus, né? Eu estou dizendo de alguém que é Deus, divino, divindade. Agora, quando eu falo em deidade, deidade são as características, ou é o conjunto de coisas que materializam ou que personificam uma divindade. Como eu sei que alguém é Deus? Eu sei que alguém é Deus através das propriedades, através de um conjunto de características que identifica, que comprova que este alguém é Deus. E nesta lição, nós vamos ver que o Espírito Santo é Deus. Porque quando nós estudamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos ver que Pai, Filho e Espírito Santo, as características, as propriedades deste ser, demonstra que é Deus. Veja na tela seguinte, eu coloco aí alguns versículos, só para nós lermos aqui. Por exemplo, olha o que diz Mateus 28 e 19. Nós até citamos aqui no início da nossa aula, ó. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Percebe que não é do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo? É do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, veja 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós, isso é Paulo falando, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Olha 2 de Samuel, agora na Antiga Aliança, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Você pode ler o 3 também, reafirma isso. Ó. E o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. E nós poderíamos citar aqui uma quantidade enorme aí de citações bíblicas comprovando isso. Pois bem, veja na tela seguinte, além da divindade, a questão da personalidade.
Personalidade. Como que é que você sabe que um ser, ele é um ser inteligente, racional, né? Esse ser, para ser racional, tem que ter intelecto, emoção e vontade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem intelecto, emoção e tem vontade. Tá certo? A exemplo de mim e de você, Deus tem raciocínio lógico, né? Tem intelecto, tem emoção e tem vontade. Por exemplo, em Romanos capítulo 15, versículo 30, nós vamos encontrar que o Espírito Santo pode se entristecer. Nós poderíamos citar também Efésios capítulo 4, que é o nosso texto áureo, 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo. Nós poderíamos, por exemplo, dizer aqui, Atos 16, versículo 7, que o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Olha como o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. Veja que o apóstolo Paulo, ele queria ir para um determinado lugar, mas o Espírito Santo aparece para ele e diz, não, Paulo. Olha, e aparece na forma de um sonho, que aparece uma pessoa que diz, olha, passe a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entende que o Espírito Santo queria que ele fosse para uma outra região, para a evangelização. Então o Espírito Santo tem vontade própria. 1 de Coríntios, capítulo 12, o versículo 11, o Espírito Santo, ele distribui dons segundo a sua vontade. O Espírito Santo usa você e a mim conforme o seu querer. Não é conforme o nosso querer. O Espírito Santo tem vontade. Tá certo? Veja, por exemplo, na tela seguinte, que a Escritura Sagrada revela para nós o Espírito Santo, mostrando que ele é Deus, e mostrando que ele é Deus, mostrando até os atributos de Deus que está presente na figura do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é apenas uma energia, não é apenas uma intenção. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Ou como diziam os nossos irmãos, uma hipóstase, porque tem vontade, tem intelecto, e o Espírito Santo tem emoção. Mas mais do que isso, os atributos que está no Pai e no Filho estão presentes também no Espírito Santo. Quando nós falamos sobre tributos, eu faço questão de colocar aqui que os atributos de Deus, eles podem ser divididos em dois conjuntos principais. Há mais, mas há dois principais. Os atributos comunicáveis, é aquilo que é atributos da divindade, mas que ele empresta para nós seres humanos. Tá certo? Porque os atributos não são nossos, são dele, mas que ele nos empresta uma fagulha, uma centelha, né, desses atributos para nós. Quais são esses atributos que Deus tem, que são atributos da divindade, mas que ele empresta uma fagulha para nós? Santidade. Santidade. Por exemplo, Deus é santo, mas a santidade de Deus é tão santo, que a santidade de Deus, por mais que o homem eventualmente possa viver uma vida de santidade, a santidade do homem não chega nos pés da santidade de Deus. Tá certo? Eu creio que você há de convir comigo que a santidade do homem, né, está ali abaixo dos pés. Deus é extremamente santo. Aliás, a Bíblia diz que santidade é a base do trono de Deus. Mas Deus fala para nós assim, olha, sede santos, como eu sou santo. Tá certo? Deus fala, sede santos como eu sou santo. O apóstolo Paulo, diversas vezes, ele escrevendo as suas cartas, ele começa as suas cartas dizendo assim, olha,
aos santos que estão em Colossos, aos santos que estão em Filipos. Então veja, eram irmãos nossos, sujeitos às mesmas paixões que nós, mas considerados por Paulo como santos. Tá certo? Então é atributo de Deus, mas que Deus nos dá uma fagulhinha. Verdade, por exemplo, verdade. Né? O próprio Jesus disse, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então verdade é um atributo divino. Deus é a verdade. O próprio Jesus diz, conhecereis a verdade, ou em outras palavras, conhecereis a mim, e eu vos libertarei. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é um atributo divino. Mas o homem, em uma certa medida, o homem também tem verdade. O homem, né, na maioria das vezes, né, eu nem sei se eu posso usar esta expressão na maioria, mas podemos até mudar. Algumas vezes, o homem usa de verdade. Sabedoria. Deus é sábio, né? Eu comecei a lição dizendo sobre as 70 perguntas de Jó, ou de Deus feitas a Jó, que Jó não pôde responder nenhuma. No entanto, Jó era um homem sábio, tá certo? Salomão teve sabedoria, e hoje há muitos homens sábios. Quem sabe eu esteja falando com alguém que tem uma sabedoria louvável, mas isso é uma pequenina centelha em relação à sabedoria divina. Mas veja, isso são os atributos comunicáveis. Mas tem outros atributos que Deus não empresta para nós. Nós chamamos isso, na teologia, de atributos não comunicáveis. Deus não comunica conosco. Por exemplo, olha aqui, onipotência. Onipotência é alguém que tem todo o poder. Deus não empresta a onipotência para ninguém. Onipotência é um atributo único e exclusivo da Trindade. Apenas o Pai, Filho e Espírito Santo são onipotentes. Então, por que nós sabemos que o Espírito Santo é Deus? Porque o Espírito Santo tem o atributo de onipotência. Quer ver um outro atributo? Onipresença. O Espírito Santo, ele pode e está, não apenas pode. Além de poder, ele está. Ele pode e está em todos os lugares, ao mesmo tempo. A onipresença da divindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não obstante a imensidão do nosso planeta. Veja que o nosso planeta, né, voando na velocidade da luz, e nós sabemos que a luz tem uma velocidade, arredondando, de 360 mil quilômetros por segundo, e o nosso universo tem milhões de anos-luz. Olha o tamanho do nosso universo. Esse universo imenso, imenso, indescritível pelo homem, Deus está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Daí o porquê ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo está presente em todos os lugares. Onipresença é um atributo único e exclusivamente da divindade. Quer ver um outro? Onisciência. O Espírito Santo, você não precisa dizer alguma palavra para ele saber. Ele é aquele que conhece a intenção do seu coração. Mas veja, onisciência não é apenas saber de tudo, porque Deus sabe de tudo. Onisciência é mais do que isso. Onisciência é um conceito muito abrangente. É como, eu gosto de usar esta ilustração para elucidar e talvez facilitar a nossa compreensão. Suponha você que a mesa aqui, se você pega aqui da ponta desta mesa até a outra ponta, que toda esta parte aqui seja a eternidade. A eternidade. Do começo ao fim. Eu sei que eternidade, para nós dizemos, eternidade é algo que não tem começo e não tem fim.
Mas eternidade é algo criado, porque Deus criou o próprio tempo. O tempo está dentro do tempo de Deus. Tá certo? Até um pleonasmo aqui, né? Sendo até redundante. O tempo chamado eternidade foi criado pelo próprio Deus. A Bíblia nos informa em Isaías que Deus é o Pai da eternidade. E quando eu falo Deus, eu estou dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o Pai da eternidade. Então, quando eu digo que Deus é onisciente, quer dizer que toda a história está diante de Deus. Para Deus não há passado e não há futuro. Para Deus há o presente, o eterno presente. Não é por acaso que a Bíblia diz que o nome de Deus é Já. Deus é o Deus do agora. Deus não é Deus nem de ontem nem do amanhã. Deus é Deus de hoje. Toda a história está diante dele. É por isso que Isaías, lá no capítulo 46, esta é uma citação que talvez você, aluno da escola dominical, se você puder anotar, anote aí. Isaías capítulo 46 e o versículo 10. Olha o que diz. O profeta Isaías fala assim, dizendo a respeito de Deus. Vamos ler até o versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não é nem era e nem será, eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10, que anuncio o fim, olha bem, anuncio o fim desde o começo. Ué, como que um ser pode anunciar ou dizer como é o fim desde o começo? É porque ele é onisciente. Toda a história está desmascarada, toda a história está desvendada, está revelada diante do nosso Deus Criador. Amém, meus amados? Louvado seja. Como é bom servir ao Senhor, um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. E ainda, por exemplo, um outro atributo não comunicável de Deus, eternidade. E Deus é mais do que apenas eterno, né? Deus, na realidade, é o Pai da eternidade, criou a própria eternidade. E assim eu coloco na próxima tela um resumo, né, desse nosso primeiro tópico, dizendo que a Bíblia revela a deidade, né, que são as características que nos informam que um ser é Deus, a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Muito bem, meus amados, é uma pena, o tempo passou velozmente, nós já estamos aí 1h10 da aula. Eu gostaria apenas só, em 5 minutinhos para nós terminarmos a nossa aula, mas chamar a sua atenção no capítulo 2. Quem sabe nas próximas aulas nós podemos entrar melhor nesse tema. O capítulo 2, por exemplo, vai trazer um tema teológico de suma importância para nós, que é algo que na teologia nós chamamos de pericorese. Pericorese é um termo teológico, né, que expressa esta relação da Trindade. É uma relação perfeita, é uma comunhão. Eu gosto de dizer que Deus é uma comunidade. Deus é uma comunhão. E Deus, querendo fazer alguém à sua imagem e semelhança, Deus criou também uma comunhão. Uma comunhão, que somos nós. Os seres humanos é o único ser criado, e daí o porquê nós fomos criados. A imagem e semelhança do Criador. Nós somos o único ser criado, aonde mais de dois pode ser um só. Né? Veja que a igreja, nós formamos um corpo só. Mesmo que somos diversos membros, mas um corpo só, chamado corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Né? Eu trago aí a citação de João, capítulo 14, versículo 10, quando diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso aqui é a frase de Jesus para Filipe, né? Quando Filipe pergunta, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, olha Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e você ainda me diz, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Esta é uma comunhão
perfeita, né? Muito bem. Meus amados, eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por esta 1 hora e pouco que nós estivemos aqui meditando na palavra. O intuito aqui é que você tenha, assim, um vislumbre das próximas 12 lições. Hoje apenas uma visão panorâmica. E no domingo que vem, querendo Deus, no dia 10 de janeiro, nós vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Não percam as aulas da nossa EBD. É 1h10, 1h30 no máximo, que eu e você temos o privilégio de pararmos um pouquinho no primeiro dia da semana, no domingo, às 9 horas da manhã, e meditarmos nas Santas Escrituras. Como é bom iniciar a semana, mas com este devocional com Deus já no início da semana. Vale a pena tirarmos tempo. Esse é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. E faça um compromisso com Deus, de reunir toda a família. Levante um pouco mais cedo, mesmo nesses momentos que nós estamos um pouco mais isolados, né? Reúne a família toda, os filhos, marido e mulher, né? Se você puder, quem sabe, mandar também ou compartilhar as aulas para que os seus vizinhos, os seus amigos também estude a palavra juntamente conosco. Por certo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. O Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, há de falar em muitos corações. Amém, meus amados? Eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor e nesta oração agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, do pastor Jairo Santana, que no ano passado, em 2020, abriu as portas para que a escola dominical pudesse ser feito de forma virtual e muitas famílias foram abençoadas. Eu estive fazendo o fechamento em pelo menos 2 congregações nossas que estavam tendo, mesmo que de forma parcial, mas estavam tendo aulas presenciais, e os irmãos comentando ali que depois que termina a escola presencial, chegam em casa, eles colocam também a aula virtual para ouvir, e tem dito e tem nos falado como que tem sido uma bênção na sua casa. Irmãos mesmo de outros estados têm nos comunicado que a escola dominical tem sido um culto doméstico no seu lar, todos os domingos pela manhã. Então incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, como é bom meditarmos na tua santa e augusta palavra. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra é aquela que nos edifica. E nós estamos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, iniciando mais um ano de estudo da tua palavra. Um ano onde o Senhor tem, por certo, muitas bênçãos para derramar sobre a tua igreja. Senhor, nós estamos aguardando a tua vinda a qualquer momento. Não sabemos, Senhor, se a tua vinda será agora em 2021. Nós sabemos sim que os sinais nos mostram que o Senhor está às portas para arrebatar a tua igreja. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, nós queremos ler mais a tua palavra. Nós queremos meditar mais nela. Nós queremos que o teu Espírito Santo venha aquecer os nossos corações. Mas aquecer os nossos corações não apenas para que nós tenhamos esse gozo e esta paz, mas que nós possamos, Pai, a partir deste gozo do Espírito Santo nos nossos corações, levarmos a tua palavra até os confins da terra. O Senhor, assim como o Senhor capacitaste a igreja primitiva, para que no ardor e no fervor do Espírito alcançasse as nações, e o mundo da época
conheceu o teu evangelho, use também a igreja de 2021, a igreja do século 21, para ser a grande agência de evangelização do mundo. Faça de nós instrumento nas tuas mãos. Assim, ó Pai, é a nossa oração para a glória e em nome de Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, antes de nós finalizarmos aqui esta nossa aula, eu gostaria de dar aos irmãos este aviso, que talvez muitos irmãos estão aí ansiosos, aguardando. Pastor Mário, no domingo passado, no fechamento da EBD de 2020, naquela aula tão bonita aí com o presbítero irmão Adailto, o presbítero irmão Gesiel, os irmãos comentaram que estariam fazendo alguns sorteios de livros também da Bíblia, de todos aqueles que compartilharam durante a aula ou a lição de número 13. Irmãos, é assim, o sorteio não vai acontecer hoje. O sorteio nós vamos estar fazendo no domingo que vem, dia 10, tá certo? No dia 10 nós estaremos fazendo este sorteio entre todos os nossos irmãos que compartilharam. E mesmo que as respostas não foram ali, nós não estamos olhando se a resposta estava certa ou não. Todos esses nossos irmãos nós vamos sortear aqui no próximo domingo, dia 10, tá? 2 livros e a Bíblia para os nossos irmãos que participaram, tá certo? Então não perca, domingo que vem, e vamos fazer isso porque nós sabemos que nesse primeiro domingo agora, muitos irmãos estão com família, talvez não vão poder participar na aula ao vivo na hora, vão estar participando depois, então no dia 10, tá certo? Não perca, no dia 10 estaremos fazendo esse sorteio. Que Deus nos abençoe, tenha um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família.